Aleluia, glória a Jesus. 9h04 da noite. Hoje é dia 7 de outubro de 2024. Eu não vou esperar muito para a gente iniciar. Eu gostaria de iniciar orando. Quem for, chegando, vai ver que nós estamos orando. E nós precisamos orar e clamar ao Senhor pelo amor dele, pela misericórdia, pela sua mão forte sobre todas as nações, mas principalmente no dia de hoje sobre os Estados Unidos e sobre a Flórida. Então, vamos orar. Senhor, nesta noite nós clamamos a Ti. O Senhor é Deus Todo-Poderoso, Santo, bendito, glorioso. Sabemos que o Senhor é dono de todas as coisas e tem poder sobre tudo, sobre todos e sobre qualquer coisa. E por isso, Senhor, nós estamos orando, clamando, pedindo ao Deus que tudo pode, que venha intervir, que entre com a sua intervenção poderosa, com seu amor misericordioso sobre o estado da Flórida, sobre os Estados Unidos. Senhor, nesta época, nesta semana, no dia de hoje, agora. Pai, no nome de Jesus, eu clamo a Ti, vem com a Tua mão forte, intervindo nessa situação. O Senhor é o Deus que pode parar todo o mar, toda a tempestade, toda a fúria do tempo. Senhor, no nome de Jesus, basta uma palavra tua. Pai de glória, nós oramos a ti, basta uma palavra tua. Basta, Senhor, que o Senhor diga algo, que o Senhor diga cala-te, que o Senhor fale que se acalme, que pare, que cesse, e essa tempestade desaparece pelo poder do teu nome. Pai, é no teu nome que nós oramos nesta noite. Vem com o teu poder, toca com a tua mão. Senhor, basta o teu querer, uma palavra tua. Perdoa-nos, Senhor, somos pecadores, somos falhos. Senhor, somos demasiadamente desobedientes. Pai, mas nós oramos e temos clamado. Ontem, Senhor, foi repreendido do nosso meio, dentro de nós, destruído pelo poder do teu nome, todo espírito de midianita. Nós decidimos te obedecer e vamos lutar para te obedecer. Pai, nos ajuda a te obedecer. Tem misericórdia de nós. Que o teu povo volte o coração para ti. Que o teu povo volte a orar a ti, volte a clamar a ti, volte a obedecer a tua voz e a tua ordem. O Deus que dá ordem ao mar e o mar obedece. O Deus que dá ordem ao tempo e o tempo obedece. O Deus que dá ordem aos ventos e os ventos param. Pai, há poder no teu nome, há poder no teu sangue. Vem com a tua mão poderosa, Senhor, estanca, para. Senhor, essa tempestade, esse furacão, pelo poder que há no teu nome, tem misericórdia de nós. O teu povo clama, protege, Senhor, aqueles que já estão evacuando, que receberam ordem, Senhor, para abandonar as suas casas o mais rápido possível, que eles encontrem abrigo, que eles encontrem recursos. Protege, Senhor, daqueles que querem levar vantagem em todas as situações. Protege do mal, protege dos assaltos, protege do maligno. Pelo nome de Jesus, eu peço e clamo a Ti, Pai. Pelo nome de Jesus, protege nas estradas, Senhor, em todo esse deslocamento, dos ventos, das chuvas, dos perigos. Guarda as crianças, que elas não venham desaparecer dos seus pais, que elas não venham, Senhor, se separar das suas famílias. Nós oramos nesta noite, como igreja, clamamos a Ti, tem misericórdia, levanta a Tua mão forte, vem com o Teu poder e a Tua autoridade, estanca essa tempestade, dá um basta nisso, Senhor. Mais uma vez com o Teu poder e o Teu milagre. Da mesma forma que ele cresceu rápido, que rapidamente ele tomou velocidade. Nós cremos, Senhor, que o Senhor é Deus que faz ele simplesmente desaparecer com até mais velocidade. No nome de Jesus, nós entregamos o estado da Flórida. Entregamos, Senhor, toda esta nação, os estados que foram alcançados pelo furacão anterior. Pai, nós entregamos a Ti. Vem com o teu milagre, com os teus recursos e a tua misericórdia. Também, Senhor, nós oramos, Pai, por cada lar, por cada um que vai participar desse estudo agora.
Abre o nosso coração, a nossa mente, não apenas para estudarmos com uma mente racional, mas como nós ouvimos ontem, no momento que nós estávamos te adorando e entregando um culto racional a Ti. Senhor, é também com fé, e nós adoramos a Ti, nós cremos na Tua palavra. Trata em nós, Senhor, de forma individual, aumentando a nossa fé, mostrando mais uma vez que o Deus que tem poder sobre todas as coisas também é o Deus que ouve as nossas orações, que nos ensina através da tua palavra e que alimenta a fé do teu povo. Senhor, nos ensina com a tua palavra, Espírito Santo, visita cada um. Visita cada casa, Senhor. Pelo poder do nome de Jesus, nós clamamos a Ti e já te agradecemos, Pai. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos em João. O capítulo é o 10. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. João 10. Gostaria muito que você, por favor, abrisse a sua Bíblia. Eu vou compartilhar com você aqui a nossa tela. João 10 é um capítulo que nós conhecemos, já ouvimos muito sobre o capítulo 10 de João. Abra sua Bíblia, vamos estudar aqui, vamos ler sobre João, capítulo 10, que fala assim: O pastor e o seu rebanho. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Vamos recapitular aqui bem rápido, porque na segunda-feira passada a gente não pôde estar junto. O que aconteceu? No capítulo 9, Jesus cura um homem que sofria de uma cegueira de nascença, ele nasceu cego, tá? Jesus cura esse homem de uma forma muito diferente, né? Ele coloca lodo nos olhos daquele homem, manda que ele lave, ele é curado. E cria-se uma grande confusão sobre isso. No final do capítulo 9, você vai ver que o assunto é o seguinte: Jesus fala que ele veio fazer com os que estavam cegos vissem e os que estão vendo passassem a ficar cego, a não vissem mais. E a gente passa a entender que o Senhor está falando de forma espiritual aqui, que é aqueles que pensam que veem, que acham que estão vendo, descobre que não estão enxergando nada. Mas ele está abrindo os olhos espirituais das pessoas, porque esse homem, ele é curado tanto fisicamente quanto espiritualmente. Isso vai continuar aquela confusão da discussão dos líderes religiosos contra Jesus. E é nesse ritmo ainda que o capítulo 10 entra. Porque o que que acontece? Quando a gente pega a Bíblia, que ela está separada em capítulos, muitas vezes a gente se perde um pouco porque parece que corta o assunto, né? Algumas vezes vai acontecer de ter cortado o assunto, de ser um outro dia ou dali a não sei quanto tempo. Mas nesse caso aqui, João, ele consegue escrever de uma forma que a gente chama cronológica, sequência das coisas, sequência dos fatos. Se você for ler os outros evangelhos, você vai verificar que não é assim que acontece. O evangelho de Mateus, Marcos e Lucas geralmente não está, principalmente Mateus e Marcos, não está em ordem que a gente chama de cronológica, de acontecimento. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, um mês depois, 3 dias depois. Não está desse jeito. Já o Evangelho de João, ele é de forma mais cronológica, então a gente percebe isso. Chega aqui no capítulo 10, Jesus continua a falar de uma forma de metáfora, de uma forma espiritual, fazendo comparação.
Porque é claro que Jesus não pegou todo mundo que enxergava, fez que ficasse cego, e as pessoas que estavam cego, ele fez com que voltassem a enxergar. Não foi isso que aconteceu, ele estava falando de forma espiritual. Então ele continua nesse raciocínio, tá? Por isso que ele começa a falar aqui, olha, capítulo 10, versículo 1. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar é ladrão e assaltante. Primeiro ponto, Jesus aqui ele vai começar a falar que ele é o bom pastor e nós somos as ovelhas. Ele vai fazer esse tipo de comparação. A gente vai ver que essa comparação é muito comum. Lembra que a gente fala sempre que Jesus usa de. Ele fala de forma que a gente, dentro da nossa realidade, aqui na palavra, quando ele falava com a mulher, quando ele foi conversar com a mulher samaritana lá na beira do poço, ele falou de uma forma que ela entendeu, de uma realidade dela. Quando ele vai falar com os líderes da época, os fariseus, aqueles doutores da palavra ali, ele vai falar de uma forma que o povo está entendendo. Quando ele compara ovelha e pastor, o que, que vai acontecer? As pessoas estão exatamente entendendo o que ele está dizendo. Sabe exatamente o que ele está falando. Então, comparar pessoas a ovelhas e Jesus a pastor é uma coisa natural, eles entendiam automaticamente. O que, que vai acontecer? Jesus fala aqui, ó, eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Ele continua fazendo comparação. As pessoas estavam entendendo. Um exemplo que a gente vê, por exemplo, no Antigo Testamento, falando, comparando as pessoas que seguem a Deus como ovelhas e Deus como pastor, o Salmo 23, que todo mundo conhece. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Quem é que pasta? Não é? Então, são comparações. Outro exemplo é o Salmo 79. Abre aí a sua Bíblia, o Salmo 79. A gente não abre o Salmo 23 porque a gente já sabe, né, de qual. Mas vamos dar uma olhadinha no Salmo 79, versículo 13. Para você ver que Jesus estava falando um assunto que o povo estava entendendo. Lembra que a Bíblia deles era o Antigo Testamento, tá? Então, quando Jesus falava, ele apontava para o Antigo Testamento. Salmo 79, versículo 13. Então nós, o teu povo, as ovelhas das tuas pastagens, para sempre te louvaremos. De geração em geração cantaremos os teus louvores. Então, Salmo 23, 1, o Senhor é o meu pastor. No Salmo 79, 13, nós somos as ovelhas, né? Então, nós, o teu povo, as ovelhas das tuas pastagens. Então, eles estavam entendendo que Jesus estava falando sobre Deus como pastor e as pessoas como rebanho. Era uma metáfora. Essa metáfora é muito usada durante todo o capítulo. Na realidade, muito usada não, é totalmente usada no capítulo 34 de Ezequiel. Abre lá em Ezequiel 34 na sua Bíblia. Antigo Testamento, Ezequiel 34. Profeta Ezequiel, capítulo 34. A gente não vai ler o capítulo todo porque ele é bem grande. Mas a gente vai dar uma olhadinha aqui para você ter uma ideia. A gente está falando de Antigo Testamento, certo? A Bíblia que o povo lia, tá? A Bíblia que Jesus lia, vamos dizer assim. Ezequiel 34. A minha Bíblia tem um título assim, ó, Os pastores e as ovelhas. Veio a mim esta palavra do Senhor: Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes: Assim diz o soberano Senhor: Ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho.
Vocês não fortaleceram na fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Por isso elas estão dispersas, porque não há pastor algum, e quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. O que que esse capítulo 34 está fazendo? Está mostrando que os líderes de Israel deveriam se comportar como pastores, bons pastores, igual o Senhor é um bom pastor para o povo. E o profeta está falando ali, sendo usado pelo Senhor, levando uma mensagem aos líderes, dizendo: vocês têm sido maus pastores, não estão cuidando das ovelhas, não estão cuidando do povo. Os profetas, os sacerdotes, os levitas deveriam ser como pastores, cuidando de suas ovelhas. Então, quando fala de alguém que cuida como pastor e as pessoas comuns como ovelhas, também era algo que o povo deveria entender. Então, Jesus está falando sobre Deus, sobre pessoas que lideram, que são guiadas, que deveriam ser aquelas que têm autoridade de Deus, que conhecem a palavra e que cuidam de pessoas, tá? É o que ele vai falar aqui durante esse capítulo 10. Ele vai apontar para ele como bom pastor. Ele é o bom pastor. Ele que não comete engano, que não comete erro, que não maltrata as suas ovelhas. Vamos lá. Versículo 1 de novo diz: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar é ladrão e assaltante. Eu não sei como é que está na sua Bíblia. Talvez esteja escrito curral das ovelhas. Como é que era o aprisco das ovelhas? Tem uma fotinha que eu achei aqui, ó, que você está vendo aqui, né? Na foto você vê um murozinho de pedra, uma porta e o pastor sentado nessa porta, tá? Eu tentei achar uma outra foto mais, como é que eu vou dizer, com mais detalhes, porque na realidade não era tão simples assim. Provavelmente era maior do que isso. Deveria ter uns andares, alguma coisa lá no fundo, como fosse um andar em cima para estocar, né, o alimento das ovelhas. Nesse curral ou aprisco, tá? Guardava-se ali não só as ovelhas de um único pastor. Algumas vezes se guardava as ovelhas de vários pastores. Por isso que eu achei essa foto aqui, assim, com pouca informação, mas eu não encontrei nenhum desenho que falasse com mais detalhes. Então, isso aí é o mais próximo que eu encontrei. Então, você imagina, mas, assim, é que essas ovelhas aí não fossem de um único pastor, poderia acontecer. E ter alguém que ficava na porta. Você vê que só tem uma porta, tomando conta, tá bom? Uma pessoa que ficava ali cuidando, deveria cuidar dali. Poderia ser um pastor, poderia ser alguém que trabalhava ali, poderia ser uma pessoa apropriada para ficar nesse lugar. Dessa forma, a gente consegue entender que nesse aprisco, ou nesse curral, teriam, poderiam ter várias ovelhas de pastores diferentes. Por que que isso é importante? Que a gente vai ver mais à frente que o nosso Senhor Jesus vai fazer uma comparação quando ele chama as ovelhas. Vamos lá. Versículo 2: aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então, nessa porta, não entra qualquer um. Vai entrar o pastor das ovelhas, tá? 3: o porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Olha, o porteiro. Ele vai ter alguém que fica na porta, ele abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Então, poderia acontecer desse aprisco, ou desse curral das ovelhas, ter ovelhas de vários pastores diferentes. Quando o pastor chamava as ovelhas reconheciam a voz e só respondia aquele pastor as ovelhas dele. Por incrível que pareça, gente, é assim que funciona, tá? Versículo 4. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Então ele chama, elas vão em direção à saída
do aprisco ou do curral, que era um lugar seguro para elas ficarem. E ele sai e as ovelhas vão seguindo porque conheceram ele. É importante a gente ouvir, é muito importante a gente entender, porque o Senhor Jesus vai usar essa rotina como exemplo dele como pastor das ovelhas, tá? Vamos lá. Versículo 5. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Foi o que eu falei. A voz que eles escutam, se é a voz do pastor, elas vão. Se não é, não vão, tá? Versículo 6. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Eles ainda não estavam entendendo nada. Jesus continua naquele ritmo sobre comparação, sobre metáfora, mas o pessoal não estava entendendo nada, tá? Vamos lá. Versículo 7. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Então Jesus, ele é o bom pastor e a porta das ovelhas. Então ele é o único caminho de entrada para o aprisco, para o curral ou para um lugar seguro. E também ele é o único que as ovelhas conhecem a voz e confiam. É o único que vai levar as ovelhas para o lugar certo, que vai guiar de forma certa. Então, ele é a porta e o bom pastor. Versículo 8. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Versículo 9. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Então, aqui o Senhor Jesus deixa claro que Ele é o caminho. Ele é o único caminho. Quando o Senhor fala aqui, você deve lembrar, quem não lembra, volta lá e dá uma assistida no acho que nosso primeiro estudo de João, primeiro dia, né? Que a gente abriu o nosso estudo do Evangelho de João, a gente fala que tem 7 eu sou, que Jesus diz no Evangelho de João. E esses 7 eu sou, Jesus vai afirmando e reafirmando que ele é Deus. Esse aqui é um dos 7 eu sou que Jesus fala. Eu sou a porta. Minha irmã, é importante? É muito importante. Mas o que quer dizer esse eu sou? Ele usa a mesma palavra que Deus usou quando se apresentou para Moisés lá no livro de Êxodo, capítulo 19, quando Deus se apresenta para Moisés na sarça e fala quem ele é. Ele diz, eu sou. Ele usa a mesma forma, a mesma palavra. Então, toda vez que Jesus pronunciava esta forma de falar, eles entendiam claramente, tá? Os fariseus, que Jesus estava dizendo que ele era Deus. Ok? Vamos lá. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e encontrará pastagem. Então, Jesus é o único caminho para o Pai. Se você olhar na foto aqui, ó, só tem uma entrada. Só tinha uma entrada. Ele é o caminho. A gente entra e fica seguro. E ele é o que cuida, porque ele leva para o aprisco, ele leva para o curral, ele leva para o lugar certo, tá? Vamos lá. Quem entra é cuidado pelo Pai. Quem entrar nesse aprisco, nesse curral, nesse pátio, nesse lugar seguro, é cuidado pelo Pai, porque o pastor está levando para o lugar certo, tá? O que vai acontecer aqui? No versículo 10, a gente vai ler aqui, vai ouvir um versículo que a gente escuta falar há muito tempo. Versículo 10 diz assim, ó: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Muitas vezes a gente fala assim: o diabo não vem senão para matar, roubar e destruir. É verdade. Ele é professor nisso. Ele vem para matar, roubar e destruir. Ele vem realmente para acabar. Esse é o trabalho dele. Só que a gente acaba pegando o hábito de repetir como se fosse um versículo.
O diabo não vem senão para matar, roubar e destruir. Mas no versículo, Jesus diz aqui, ó, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. O que que Jesus está dizendo aqui? Lembra que ele falou que tem alguém na porta, cuidando, o porteiro? Se não for o porteiro, não for o pastor, quem chegar ali só vem para roubar, ele é o ladrão. Lá no versículo primeiro, o que que ele falou? Olha, eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, quem é a porta? O que que a gente leu? No versículo 9, o que que Jesus falou? Eu sou a porta. Então, quem não entra pela porta, tá? Mas sobe por outro lugar é ladrão e assaltante. Então, Jesus está falando dos falsos pastores, dos que vêm com a intenção de roubar, de destruir as ovelhas, de acabar com as pessoas, que a gente leu lá em Ezequiel 34. Minha irmã, mas então eu aprendi errado esse versículo o tempo inteiro e repeti errado. Não, Satanás, ele realmente vem para roubar, matar e destruir. E a pessoa, o que é chamado pastor, que está vivendo uma vida dessa forma, ele só pode estar endemoniado, ele não está puro, né? Ele não está guiado por Deus. Ele está agindo como ladrão. E Satanás é um ladrão. Ele vem para matar e destruir, sim. Mas Jesus está se referindo àqueles que vêm é, tomar o lugar dele, que vem realmente para usurpar, para roubar as ovelhas. Que ele fala, ó, versículo 10, o ladrão vem apenas para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Ou em algumas traduções, tenham em abundância. 11, ele diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O que que ele colocou aqui? O ladrão, ele não entra pela porta e ele vem para matar. Mas Jesus, que é o bom pastor, ele faz o quê? Ele não vem para matar. Ele, além de salvar, ele dá a própria vida dele pelas suas ovelhas. Quando Jesus faz esse tipo de comparação, ele está sendo muito claro. Era para eles entender por quê. Lembra que no Antigo Testamento a gente leu aqui sobre pastores e ovelhas? Um pastor muito conhecido, muito famoso na Bíblia, que a gente conhece, né? E que foi alguém que agiu como um ótimo pastor, foi quem? Davi. Davi, ele defende as suas ovelhas, ele arrisca a sua vida para salvar as suas ovelhas, por exemplo, do urso e do leão. Então, quando Jesus fala sobre salvar as ovelhas da vida, ele está se referindo a Davi, ele está se referindo que ele é descendente de Davi. Era para eles começarem a entender. Jesus está falando por metáfora, mas uma metáfora bíblica, dentro do que eles conheciam, da história que eles estavam cansados de saber. Ele diz: eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo, entrará, sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham a vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Aí no versículo 12, eu não sei como é que está a tradução na sua Bíblia. A minha está assim, ó. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Essa palavra aí, assalariado, ficaria melhor traduzida se fosse mercenário. Nesse caso aí, essa pessoa que está na porta não é o porteiro. Você vê que a palavra é outra, não é o porteiro, não é quem está recebendo um salário para estar ali cuidando das ovelhas, não. É o mercenário, é aquele que só quer o dinheiro e não quer cuidar. Melhor seria se o peso dessa palavra não é quem trabalha, que a gente entende, né? Assalariado é quem recebe o pagamento pelo seu esforço, pelo seu trabalho.
Mas aqui ele está falando de mercenário, de quem só está interessado no dinheiro e não em fazer o seu trabalho bem feito, conforme foi contratado para receber o seu pagamento. Não é isso. O sentido dessa palavra aqui é mercenário. Mercenário é aquele que não se importa, que ele faz tudo por dinheiro. A intenção dele é dinheiro, tá? Por isso que ele fala aqui, ó. Então, se a gente for mudar para mercenário, ficaria assim, ó. O mercenário não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Por quê? Porque ele só está interessado no dinheiro, ele não vai cuidar das ovelhas. Quando o lobo vem para tomar as ovelhas, ele foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é, vamos falar, mercenário e não se importa com as ovelhas. Então as ovelhas estão protegidas, mas o lobo vem atacar. O bom pastor, ele dá a vida, ele cuida das ovelhas. Jesus fala aqui no 14: Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Lembra que eu falei que poderia ter dentro desse aprisco ovelhas de outros pastores? Então, eu sou um bom pastor, mas as minhas ovelhas me conhecem. Ele chama e elas conhecem a sua voz. Versículo 15. Assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas, tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho, um só pastor. Nesse capítulo, a gente tem muito ensinamento. Vamos lá. Versículo 15. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ele está dizendo que o bom pastor conhece as ovelhas e as ovelhas as conhecem. Olha como nosso Deus é um Deus de relacionamento. Quando a gente estiver diante do Pai, lá no trono, tá? Todos vão ter que comparecer diante do Pai. Aqueles que são conhecidos do Senhor, que tiveram um relacionamento com Ele, vão ouvir o quê? Vinde benditos de meu Pai, recebei como herança aquilo que lhe foi preparado desde a fundação do mundo. Mas aqueles que foram lançados no inferno, o que que eles vão ouvir? Eu não te conheço. Aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Em nenhum momento Jesus faz assim: aparta-te de mim porque você não foi bom, porque você roubou, porque você matou, porque você fez isso ou porque você fez aquilo. Aparta-te de mim porque eu não te conheço. Minha irmã, mas então eu posso matar, roubar, fazer isso, fazer aquilo? Não, né? Porque quem conhece a Cristo procura imitar a Cristo. Nós temos falhas, nós cometemos pecados, nós erramos, mas lembra que a gente fala isso há muito tempo. O pecado na vida do crente, ele é um tropeção, ele é uma topada que a gente dá, e aí na hora a gente sente dor e chora. O pecado intencional, ele não pode ser intencional, costumeiro na vida do crente. Ele acontece. Infelizmente, vai acontecer. Mas em menos frequência, cada vez em menos quantidade. Esse é o correto, porque a gente está procurando se parecer com aquele que nós estamos conhecendo. Então, se a gente tem um relacionamento com Jesus, ele nos conhece. Se a gente o adora, se a gente estuda a palavra, se a gente. O que que vai acontecer? A gente vai começar a ser modificado pelo agir do Espírito Santo em nós. E a gente vai começar a se parecer mais com Cristo. Quando chegar naquele grande dia, na hora ele vai nos conhecer e vai falar: vem, pode entrar. Por que que ele fala pode entrar? Porque ele é a porta. É ele que leva para o aprisco. Jesus leva para o Pai. Por isso que ele falou que eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Ele está cuidando e ele leva. Não tem outro caminho. Então a gente precisa entender que sem relacionamento
sem relacionamento. É impossível conhecer Jesus. Não é, pastora Leia? Amém? É impossível conhecer Jesus sem relacionamento. Então ele fala assim: olha, as minhas ovelhas me conhecem e eu as conheço. É um relacionamento, uma troca, né? Aí e a coisa é tão profunda que ele compara com o conhecer dele com o pai e o pai com ele. O que que ele fala aqui, ó? Versículo 15. Assim como o pai me conhece e eu conheço o pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Quando Jesus começa a falar assim, eu dou a minha vida, eu dou a minha vida, ele está começando a apontar para a cruz, para o sacrifício da cruz. Lembra que a gente tem falado sempre, desde o início do estudo do Evangelho de João, que Jesus não foi preso, ele se entregou, ele não foi assassinado, ele se entregou, ele expirou, ele entregou a própria vida. Então ele fala: eu entrego a minha vida pelas minhas ovelhas. Ele se entregou, porque ele poderia não ter sido preso se assim ele quisesse. Versículo 16. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Quem são essas ovelhas que não são desse aprisco? Somos nós. Ele estava falando ali, ó. Dou a vida pelas minhas ovelhas. Ele estava falando ali, ensinando, pregando, falando: olha, eu sou o caminho. Vem, só através de mim vai chegar ao Pai. Eu sou um bom pastor. Então ele está falando, mas ele diz: olha, além de vocês, além dos que estão vindo aqui, eu tenho outras que não estão aqui nesse lugar, nesse aprisco, junto conosco. Mas eu vou lá. Ele fala aqui, ó, é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Você tem escutado a voz do Senhor, tem respondido, por isso você tem feito parte de um corpo chamado Igreja do Senhor, Reino de Deus na Terra. Independente da denominação, independente, né, do pastor ou da pastora, do líder, você faz parte da Igreja de Cristo na Terra, então você faz parte de um só rebanho, de um só corpo, onde o Senhor Jesus, ele é o pastor. Elas ouvirão a minha voz. Olha que coisa linda, nós ouvimos a voz do Senhor. Agora no 17. O que é que vai acontecer aqui no 17? Olha que interessante. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Gente, parece conversa de doido, né? Mas Jesus diz o quê? Olha, o Pai me ama porque eu dou a minha vida para retomar, quer dizer, para pegar de volta. Como que alguém consegue dar a própria vida e tomar de volta? Ele está deixando claro que ele é o dono da vida. Ele é o dono. Desde o começo de João, a gente viu que ele tem vida em si mesmo. Então, ele já estava aprontando aqui para quê? Para sua morte e ressurreição, porque ele deu a vida, então ele já está apontando para a morte. E ele diz: e eu a tomo, eu a pego de volta. Então, ele está dizendo: eu vou ressuscitar. Por isso que meu pai me ama, porque ele estava dando de vontade própria por suas ovelhas. 18. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou pela minha espontânea vontade. Ele já estava dizendo: olha, vocês não vão me matar, vocês não estão entendendo. Eu vou me entregar. Porque desde quando a gente viu lá, eles já estavam o quê? Começando a planejar prender Jesus. E ele já fala assim: vocês não vão me matar, eu vou me entregar. Ele diz aqui, olha, tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Eu vou dar a minha vida, mas eu vou pegar de volta. Ele está apontando aqui para a crucificação e para a ressurreição. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado e enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Mas outros diziam: essas palavras não são de um endemoniado.
pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Por isso que eu voltei um pouco lá no capítulo 9, porque isso tudo está recorrendo aqui, está continuando por causa daquele cego de nascença que voltou a enxergar. Ainda fruto daquele milagre, daquela discussão, daquela conversa. Mais uma vez, alguns creem e outros não creem. Lembra que João coloca sempre, ou você crê ou não crê, não dá para ficar em cima de um muro que nem existe, né? Continuando, a minha Bíblia já tem uma divisão aqui no versículo 22 e tem um título assim, a incredulidade dos judeus. O que que vai acontecer? João falou o quê aqui? Que uns creram, outros não creram. Então agora ele vai focar em cima dos que não creram. Quem não creu? Os judeus, não todos. Esses judeus que João está falando aqui são na sua maioria, os fariseus, aqueles que deveriam ser bons pastores, tipo Davi. Aqueles que estavam agindo feito Ezequiel 34 que a gente leu. Aqueles que estavam vendo as ovelhas morrerem de fome, machucadas, precisando de cuidado, precisando de consolo, de conforto, de palavra, de amor, e não estavam fazendo isso. Quando você vê por aí muitos líderes, pastores, fazendo um monte de coisa que não deveria fazer, usurpando as pessoas, maltratando as pessoas, isso é muito antigo. Vai lá e lê Ezequiel 34. Isso já acontecia. Ah, mas Deus não vai fazer nada. Nosso Deus, ele é a pura justiça. Nossa justiça, ela é injusta. Ela não é equilibrada. O nosso Deus, na hora que tiver fazer, ele vai fazer. Mas se cumpre por causa do nosso pecado. Então, quando a gente vê esse monte de maluco por aí, gente, isso é mais antigo que andar para frente. O que que vai acontecer? Esse pessoal que deveria ser o bom pastor, deveriam ser bons pastores, bons líderes, não vão crer em Jesus, em sua maioria, tá? Por isso que agora João vai dividir a conversa, vai começar a falar, a focar naqueles que não creram. Como é que vai acontecer? O que que vai acontecer agora? Versículo 22. Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno. Essa festa da dedicação é o que hoje os judeus comemoram, que chama a festa de Hanukkah, ou festa das luzes, tá? Era uma festa cultural que eles tinham, que eles têm até hoje, e Jesus estava lá no meio dessa festa. E era inverno. Jesus, versículo seguinte, vou passar aqui. Versículo 23. E Jesus estava no templo caminhando pelo pórtico de Salomão. Então, cria essa cena. Dê um corte aí. Jesus, vai lá, cria uma linha do tempo na sua mente. Lembra que João, o Evangelho de João, ele é mais cronológico, ele é mais de ordem, tá? Você não vai conseguir fazer isso quando você estudar Mateus e Marcos, que ela não é cronológico. O que que é isso? Não é uma linha do tempo. Aconteceu, não é, não segue uma ordem. Não segue uma ordem diária, de dia após dia, tá bom? Já Mateus e Marcos são muito soltos, né? Como se a gente lembrasse de algo e escrevesse, aí depois lembrasse de outro assunto e escrevesse, independente da ordem dos acontecimentos, tá bom? Então, cria essa linha do tempo na sua mente. Jesus cura esse cego de nascença, cria aquela confusão, acontece aquela confusão toda. Aí ele começa a falar sobre a cegueira espiritual, que acho que ele veio e curou a cegueira espiritual de muitos. E ainda nessa conversa, ele continua e se assemelha e começa a falar que ele é um bom pastor e tem os rebanhos. Nesse meio da história, quando chega no versículo 22, a coisa se quebra e João entra em outro tempo. Agora ele vai falar sobre a celebração, estava numa outra festa em um outro tempo. Era a festa da dedicação e Jesus estava em Jerusalém, andando no Pórtico de Salomão, num pátio chamado Pórtico de Salomão, dentro do templo, tá? Versículo 24. Enquanto Jesus estava andando, era o que aconteceu. Os judeus reuniram-se
ao redor dele perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Então eles dão uma pressionada em Jesus. Vira para ele e fala assim: fala logo o que que você é. Diga um claro e bom tom. 25. Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim. 26. Mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. Olha que o assunto da ovelha, tá? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Então, quem está com Jesus, em Jesus, ninguém pode arrancar. A gente não precisa ter medo do inimigo, de Satanás, das situações. Quem permanece em Cristo, lembra que ele é o bom pastor e dá vida por suas ovelhas? Vamos lá. 29. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Versículo 30. Eu e o Pai somos um. Nesse versículo aqui, Jesus declara mais uma vez que ele é Deus. Porque ele claramente fala: eu e o Pai somos a mesma pessoa, somos um só. Ele fala: olha, vocês deveriam crer a partir dos sinais. Eu já falei, estou fazendo sinais, sinais e sinais, e vocês não creem. No versículo 30, ele fala: eu e o Pai somos um. Aqui ele se autoproclama Deus. Quando ele fala isso, aí ele vai causar um problema. Olha o que vai acontecer. 31. Novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus lhes disse: eu lhes mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você, um simples homem, se apresenta como Deus. Então, quando as pessoas chegam para você e falam assim, mas Jesus nunca disse que era Deus. Ele falou que ele e o Pai eram um. E a coisa ficou tão clara aos ouvidos desses líderes, que eles foram logo em cima de pedras para apedrejar Jesus por blasfêmia. E ele fala assim, e ele ainda dá uma chance, fala assim: eu fiz várias boas obras, por qual delas que vocês vão me apedrejar? E na hora eles respondem: não, a gente vai te apedrejar porque você blasfemou. Você está se comparando a Deus. Então eles entenderam, Jesus estava se autoproclamando Deus, sim. Muitas vezes as pessoas chegam e dizem assim: ah, mas Jesus nunca falou que era Deus. Ele é bem claro aqui, tanto que ele é acusado de blasfêmia. Versículo 34. Jesus lhes respondeu: não está escrito na lei de vocês: eu disse, vocês são deuses? Se ele chamou deuses aquele a quem veio a palavra de Deus, e a escritura não pode ser anulada, que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então, por que vocês me acusam de blasfêmia? Porque eu disse, sou filho de Deus. Se eu não realizo, mesmo que não, se eu não realizo as obras do meu Pai, não creio em mim. Mas se as realizo, mesmo que não creiam em mim, creio nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos dele. Desculpem. Tem gente que lê essa passagem aqui, quando Jesus fala assim, no versículo 34. Não está escrito na lei de vocês, eu disse, vocês são deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus, e a escritura não pode ser anulada, que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Tem gente que lê isso aqui e fala assim: ah, Jesus está dizendo aqui que as pessoas são deuses.
Cada um de nós é um Deus. Só que Jesus está apontando para o Antigo Testamento por Salmo 82, versículo 6. Pula lá para a sua Bíblia, Salmo 82, versículo 6. Salmos 82, versículo 6. Diz assim: Eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo. Mas vocês morrerão como simples homens, cairão como qualquer outro governante. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois todas as nações te pertencem. Nessa época em que esse salmo foi escrito, entendia-se que quem estava na liderança, juízes, autoridades, reis, eram pessoas que Deus havia escolhido. Então, quando essas pessoas estavam sentadas no trono, comandando nações, tomando decisões, dizendo por quê? Essas pessoas que estavam nesse lugar, elas podiam dizer se a pessoa vivia, se ela morria, se iria haver guerra, se não tinha guerra, tomar todas as decisões sobre todos, sobre a vida de qualquer um, quem podia nascer, quem não podia nascer, o que iam comer, o que não iam comer. Então, eles eram comparados, você vê que há deuses na minha Bíblia, provavelmente na sua também deve estar, Deus está escrito com letra minúscula. Que comparação é essa? Em autoridade na terra, aquele poder sobre a vida das pessoas. É isso que o Salmo está dizendo. Se você ler o Salmo todo, você vai ver que ele faz uma comparação de uma assembleia e fala de juízes reunidos, tomando decisão sobre a vida das pessoas. Então, eles entendiam que essas pessoas estavam ali porque Deus havia autorizado, Deus havia colocado. Então, por eles terem poder sobre vidas, eles eram intitulados com o nome de deuses. Só que nós sabemos que as pessoas não são deuses, ok? Não são deuses. Nós não somos pequenos deuses. Então, tem gente que pega esse pedaço aqui e vai virar para você e vai dizer assim: todos nós temos um pouco de Deus. Nós somos um pouco deuses. O próprio Jesus disse isso. Ele não está dizendo isso. Ele está jogando para os líderes ali, para os doutores da palavra, a mesma jogada que eles estavam fazendo, mexendo com a lei, mexendo com os ensinamentos aos seus próprios prazeres. O que que Jesus está falando assim? Olha, eu falei que eu sou igual a Deus, sim, mas por causa disso, que eu sou Deus, sim. Estou me comparando a Deus, sim. Eu e o Pai somos um. E por causa disso, vocês vão me apedrejar por coisas menores. Então, vocês deveriam apedrejar por causa lá do Salmo, onde vocês muitas vezes entendem que pessoas com autoridade sobre a vida das pessoas, sobre uma nação, um local inteiro, vocês chamam de deuses. Então, vocês também deveriam ser apedrejados porque vocês reconhecem essas pessoas como deuses. Então, Jesus está jogando em cima deles a própria lei. Lembra que Jesus fala no nível que a gente entende? Vamos lá, seguindo aqui. Mas se realizo 38, mas se realizo as mesmo que mas se as realizo, mesmo que não creiam em mim, creio nas obras para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Por que que Jesus diz isso? Lembra que a gente está falando desde o começo que eles sabiam que o Cristo, que Jesus, o Messias, aquele que viria para salvar, quem não ouviu ou quem não lembra, vai lá no começo do estudo de João, que a gente falou que Cristo não é sobrenome de Jesus, tá? Jesus não se chama Jesus Cristo, era Jesus. Cristo é aquele que viria para salvar, entendeu? Como Messias. Por isso que ficam perguntando, diga logo se você é o Cristo. Foi o que a gente leu lá no versículo 24, finalzinho fala assim, ó. Se é você o Cristo, diga-nos abertamente.
Então, Cristo não é sobrenome, tá bom? Por isso que Jesus faz esses sinais, por isso que João aponta para os sinais, aponta para os milagres, porque era necessário que o Cristo fizesse esses milagres para provar que ele era o Cristo. E Jesus estava fazendo. Aí ele faz o quê? Ok, vocês não querem crer em mim? Pelo menos olhem os sinais que vocês conhecem, que o Cristo deveria fazer. Eu estou cumprindo todos esses sinais, então eu sou o Cristo. É isso que ele está dizendo aqui. Aí o que que vai acontecer? Eles vão tentar prender Jesus mais uma vez para apedrejar, para matar Jesus. Mas como Jesus já havia falado anteriormente, o que que ele disse? Eu dou a minha vida. Ninguém toma a vida de Jesus, ninguém ia tomar a vida dele. Ele entregava a vida dele. Então não era a hora. Então ele não deixou ser pego, ele não se entregou. Versículo 40. Então Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar onde João batizava. Nos primeiros dias de seu ministério, ali ficou. E muita gente foi até onde ele estava dizendo, embora João nunca tenha realizado um sinal miraculoso, então João não era o Cristo, tá? Tudo que ele disse a respeito deste homem era verdade, e ali muitos creram em Jesus. Então João apontando os que creem e os que não creem. O que que a gente conseguiu ver aqui nesse capítulo 10? Mais uma vez, Jesus aponta que ele é sim Deus. Ele é o Cristo. Ele é a porta das ovelhas. Ele é o único caminho. Ele é o bom pastor. Ele é o Salvador. E só vai ser salvo aquele que ele conhecer. Ah, minha irmã, mas Jesus, se ele é Deus, ele conhece todo mundo. Mas a gente sabe que conhecer é esse. É um conhecer de relacionamento que ele falou. Eu, como bom pastor, eu chamo e as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Qual foi o exemplo que eu dei no começo? Que eu aprisco, ou o curral, ou o pátio das ovelhas, tinham ovelhas de outros pastores. Cada ovelha seguia a voz do seu próprio pastor. Nós estamos seguindo a voz do nosso pastor, o nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós temos que guardar no nosso coração? Jesus é o Filho de Deus. Todos que creem em Jesus, de verdade, terão um relacionamento contínuo com Ele. Minha irmã, e quem creu já assim, já morrendo, na hora de partir? Não deu tempo, né? Mas ele creu, é pela fé. Quem tem fé em Cristo vai ter um relacionamento com Ele. Isso é resultado. Tem um dos capítulos que a gente estudou, eu não sei qual foi, que Jesus fala que crê, depois vai caminhando e se torna discípulo. Primeiro a gente crê e depois a gente continua o caminho, a gente persiste no caminho para se tornar discípulo de Jesus. Foi o que aconteceu com os discípulos. Jesus chamava, eles iam junto com Jesus e iam aprendendo. E se tornaram, com o tempo, outras pessoas. A gente vê em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, com a descida do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo ali em Pentecostes, eles se tornaram pessoas totalmente diferentes. Mas antes disso, eles já estavam vivendo uma vida constante de mudança, porque eles estavam tendo um relacionamento com Jesus. Nessa noite, o Senhor Jesus nos chama a ter um relacionamento cada vez mais profundo, de intimidade, de semelhança, se parecer com Ele. A gente precisa se perguntar: Jesus faria isso na situação que eu estou vivendo? Como Jesus agiria nessa situação? Jesus ficaria satisfeito com o que eu estou fazendo? Alegraria ao Senhor Jesus o meio que eu ando, as atitudes que eu tomo, as palavras que eu falo, o que eu sinto, como eu ajo, alegraria Jesus? Se a gente tem dúvida, a gente precisa aumentar o nosso relacionamento. A dúvida pode ser:
Eu não sei se ele se alegraria, porque eu não sei se é disso que ele gosta. Eu não sei se isso é compatível com o que ele ensina, então a gente precisa aprender mais. Nós estamos buscando aprender do Senhor. Minha irmã, vai ter uma hora que eu vou aprender tudo só na glória. Por que que a gente não vai aprender tudo? Porque é constante a busca, é constante, é cada vez mais amadurecimento. Uma árvore, ela não dá fruto uma única vez, ou não deveria. Jesus nos compara aos ramos que estão presos na árvore. Foi o que a gente estudou em Romanos, lembra? Jesus é o tronco da árvore, nós somos os ramos enxertados. Por isso que quando a gente leu aqui que tem ovelhas que são de outro aprisco, e eu disse que somos nós somos os ramos que foram enxertados, nós somos as ovelhas que vieram depois, e outras ainda virão. Esses ramos enxertados em Cristo fazem parte dessa árvore que somos nós, e nós devemos dar fruto no tempo oportuno, e bons frutos. Porque se a gente não der bons frutos, o lavrador, que é o pai, Jesus é a árvore, o lavrador, que é o pai, ele vem e poda. Ele corta, tira fora e lança no fogo. O fogo é o quê? É o inferno. Então a gente precisa estar dando constantemente frutos em tempo oportuno, porque a árvore tem o seu tempo para dar frutos. Então, nessa noite, nós temos que guardar nosso coração para essa semana. Jesus é a porta das ovelhas, ele é o único caminho da salvação. Ele é o bom pastor que dá vida por suas ovelhas. Precisamos conhecer a voz do nosso pastor. Ele nos conhece, mas o quanto nós conhecemos dele? Porque naquele grande dia, nós não queremos escutar: eu não te conheço. Ninguém vai deixar entrar na sua casa um estranho. Ninguém abre a porta para um estranho e deixa ele entrar. O Senhor não vai fazer isso. Ele está à porta e ele é a porta. Nós precisamos entrar e continuar nele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Segunda-feira que vem, se o Senhor nos permitir, a gente vai estudar o capítulo 11. Gente, o capítulo 11 é sobre a morte de Lázaro e a ressurreição de Lázaro. Olha, uma coisa eu tenho que dizer para vocês. Esses programas de série aí estão perdendo. Estão perdendo. É, pastora. Ama a passagem de Lázaro, né? Estão perdendo porque, gente, a Bíblia tem conspiração, tem ação, tem morte, tem ressurreição, tem milagre, tem muita coisa. A Bíblia tem um homem que morre e depois é ressuscitado, Lázaro, e depois, hã? Depois morre de novo, né? Mas antes dele morrer de novo, vão maquinar para tentar matar ele. Tem muita conspiração, tem muita ação. Esses canais de série estão perdendo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Não é, pastora? Dá para fazer série, dá para fazer muita coisa com muita ação. Pega o livro de Reis. Gente, o livro de Reis, eu vou te falar, tem muita conspiração, tem rei, esses que Game of Thrones aí tá perdendo. Muita audiência, estão perdendo. Aleluia. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o teu nome nesta noite pela tua palavra, te agradecemos, crendo no milagre. No milagre de salvação todos os dias. No milagre, Senhor, que é te conhecer, que é ser conhecido por ti, que é ouvir o nosso nome. O Senhor só chama pelo nome a quem o Senhor conhece. Nós vamos ouvir o Senhor nos chamar. Aleluia. Nós cremos e esperamos ansiosamente. Mais uma vez, Senhor, nós oramos agradecendo, porque cremos que o Senhor nos chamará. Estamos aguardando o teu retorno. Céus e terra clamam, clamam, clamam por o teu retorno, Senhor. Aguardamos ansiosamente. Pai, mais uma vez nós oramos. Toma teu povo, toma esta terra, toma a Flórida, Senhor, neste tempo. Guarda, protege e livra do mal. Aparta, Senhor, este furacão deste país e dessas cidades, no nome de Jesus. O Senhor é o Deus que pode todas as coisas, como o milagre de abrir o mar vermelho, o milagre de dar basta na tempestade na Galileia, o milagre de abrir os olhos do cego, o milagre de ressuscitar Lázaro. O que é, Senhor?
qualquer outra coisa diante de ti que seja impossível. O Deus que mantém essa terra flutuando no meio do nada, mantém tudo organizado, acontecendo milimetricamente em ordem para que as coisas não saiam do controle. É esse Deus que tem o controle sobre todas as coisas, e a ti, é esse Deus poderoso que nós clamamos. Vem, Senhor, e socorre, socorre a Flórida, socorre, Senhor, no nome de Jesus. Nós clamamos a Ti e já te agradecemos, Pai. Escreve a Tua palavra em nosso coração e na nossa mente e nos faz neste tempo de tantas tribulações, ser reflexo da Tua glória e do Teu poder. No nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, e te louvamos. Amém, amém, amém. Gente, muito obrigada. Obrigada, Fernanda, pastora Simone, pastor Newton, Tereza, Anderson. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Pastora Rose, tem um Zoom aqui que eu não sei quem é. Foi o primeiro a entrar, mas Deus te abençoe também. Bom descanso. Segunda-feira estamos de volta. No nome de Jesus. Fiquem com Deus.